gente tem que entender que nós temos, existem padrões de comportamentos que nós trazemos durante toda uma vida, ou principalmente na infância, que esse comportamento ele é aprendido. Ele é aprendido e pelo nosso inconsciente, né, ao longo da vida. E o que acontece? Esses comportamentos eles vão definir as nossas decisões. Então a gente aprende um comportamento durante a vida, e é esse comportamento que a gente aprende, às vezes são coisas boas e às vezes não. E as nossas decisões, depois de adulta, são em função desses padrões de comportamento. Então o que acontece? Muitas vezes você tem um comportamento de rejeição, por exemplo, né? Você tem essa rejeição, você tem dentro de você essa emoção de rejeição, esse sentimento de rejeição. E aí, qual que é o seu comportamento diante de alguma coisa que você sente que está sendo rejeitada e às vezes você nem tá, né? Mas quando você é rejeitado, você vai tomar decisões, você vai ter atitudes em função do que você aprendeu lá atrás. Você já foi rejeitado lá atrás e você aprendeu a ter um comportamento frente a isso. Então, a pessoa aprendeu que quando ela é rejeitada, ela tem que, por exemplo, tô dando um exemplo, ela tem que ficar quieta, ela não pode falar, ela tem que se retrair, ela se sente feia. E aí, quando ela se depara com alguma situação nesse sentido, ela vai ter esse tipo de comportamento que ela aprendeu lá atrás. É mais ou menos isso. Quanto mais a pessoa fica mais velha, mais esses comportamentos são enraizados. Por isso, quanto mais velha a pessoa, mais difícil de reestruturar isso aí, né? E eu dei um exemplo hoje na News Store, vou dar aqui de novo. A pessoa, qualquer atleta que precisa tá fazendo alguma atividade que quer se sobressair, ele tem que treinar muito, né? Ele tem que praticar muito, ele tem que, para conseguir chegar à excelência. Mais ou menos isso. Nossos comportamentos, conforme vai passando o tempo, eles vão se fortalecendo, assim como um atleta às vezes quer se fortalecer para chegar na sua excelência. É mais ou menos isso, né? Então a gente precisa, se a gente quer mudar alguns comportamentos que na verdade são para nos proteger muitas vezes, né? Então são comportamentos, fato de você ter aprendido comportamentos lá atrás, a maioria na infância. Hoje você tem certos comportamentos, é para sua defesa, né? E às vezes é até bom alguns, mas tem uns que são ruins, que te trazem desconforto, te trazem relações ruins, né? Então, é possível mudar isso? É possível você mudar comportamentos que não estão te trazendo benefícios? E a palavra é sim, existe. E por que acontece isso, esses comportamentos que são inconscientes? Porque eles estão na memória, eles são lá, quando a gente tem esses comportamentos, é tudo lá no inconsciente. Então muitas vezes você quer fazer alguma coisa e você não consegue. Você tem uma boa intenção, mas você não consegue. Por quê? Porque o seu inconsciente, que está registrado esses comportamentos, as memórias que você aprendeu lá atrás, não deixa. É ele que te domina. Por isso que muitas pessoas procrastinam, muitas pessoas não saem do lugar, muitas pessoas vão tendo dificuldades de relacionamentos, porque quem comanda você, quem toma as decisões por você é seu inconsciente, é o que você aprendeu lá atrás e fixou aquele comportamento. Então, a boa notícia é que tem como mudar isso, porque quando você gerou esse comportamento, existe, né, os neurônios que fazem sinapses e ali tem trocas, né, químicas ali. Então é um processo químico, por isso que você não consegue mexer. É uma coisa que está ali já programada. Então você precisa o quê? Reestruturar esse inconsciente. Reorganizar. Para tirar essas conexões que eram de uma maneira, que elas façam de outra maneira. Né? Então por isso que a gente fala reestruturar todo esse comportamento. E que é possível. Só que como que a gente faz isso? Com terapia. Não tem outra maneira. Não é acordando de manhã, falando coisas positivas, palavras positivas, fazendo um monte de coisa, que é louvável, é um acessório, é bom também. Mas não é só isso. A gente precisa trabalhar a parte lá do inconsciente, porque o inconsciente ele não tem passado nem futuro, ele só tem presente, então ele sempre vai estar trazendo esses comportamentos que você aprendeu lá atrás no presente.
Então a gente precisa arrumar isso, né, reestruturar isso e descongelar praticamente. Você fala, às vezes você fica congelado em um momento, descongelar você de algo que você viveu e aprendeu daquela maneira.